Olá, estudantes do segundo ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro e o nosso encontro de hoje é a aula de História do capítulo 2 do livro de vocês. O tema de hoje é as revoluções nas Américas. Vocês estão perguntando aí, revoluções nas Américas, mais de uma? Lembrando sempre, a América vai ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. E vocês não podem esquecer o seguinte aspecto: todas as regiões da América foram dominadas por povos europeus. Então, exemplo, o Brasil foi chamado de América Portuguesa. Parte da região da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, foi chamada de América Espanhola. Na parte da América do Norte, do Canadá, por exemplo, foi colonizado pelos franceses e ingleses. E aonde é os Estados Unidos hoje, foi dominado pela Inglaterra, que ficou conhecido como as 13 colônias. Então, veja bem, antes do processo de independência, todas essas terras eram consideradas colônias, territórios de países europeus na América, que se autodeclararam donos dessas terras, alguns com a finalidade de povoar e outros com a finalidade apenas de explorar a retirar essa riqueza. Outros grupos já vieram construir uma nova vida aqui na Europa e a gente vai ver um pouco disso hoje. Então, por isso, revoluções nas Américas. A gente vai ter aqui Revolução Americana, a primeira independência, que vai ser a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América. Outro marco que a gente vai ter é a independência hispano-americana, ou seja, a independência da América Espanhola. Revolução nas Américas, e a gente vai ter a Revolução do Haiti. A escravidão foi abolida. O mérito do Haiti a gente vai saber. Primeiro, o mérito do Haiti, melhor dizendo, foi o primeiro país a abolir, decretar e proibir o fim da escravidão aqui na América. Então, qual é a pergunta para começar a aula de hoje? Qual revolução para quê? Significou o que essa revolução? Modificou alguma coisa? Então, por exemplo, na América Espanhola a gente tinha como mão de obra a mão de obra indígena, que era a servidão obrigatória imposta pelos espanhóis. Na América Espanhola era presente aqui o grupo dominador, era o grupo dos espanhóis e descendentes de espanhóis que possuíam os privilégios aqui na América. Os pardos, indígenas e alguns, até a presença de alguns negros, não possuía basicamente direitos sociais nenhum. Então a pergunta é, essa independência representou o que para a maioria dessa população? Houve participação popular? Nas 13 colônias que vai virar os Estados Unidos da América, essa independência trouxe algum benefício social? Então as 13 colônias eram os descendentes de ingleses, e você tinha a presença negra também nessa região das 13 colônias, na parte sul principalmente, que era a mão de obra escrava trabalhadora. Nós vamos conhecer algumas características de cada um aqui, ok? Aqui a gente vai ver, no caso do Brasil, a gente vai ter também o que? Esse processo onde o Brasil... A gente vai estudar o Brasil à parte, na verdade. Então a gente vai ver o que representou essas revoluções. Mas calma aí, raciocina comigo. Essas revoluções se iniciaram a partir do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, meados do século XVIII. A primeira foi das 13 colônias. O que é que a gente precisa lembrar? O que é que estava acontecendo na Europa que vai contribuir para essas revoluções, ou vamos dizer assim, ou esses processos de dependência? Nós estudamos as ideias iluministas, a gente viu que no século XVIII a Europa foi totalmente influenciada pelas ideias iluministas, a ideia de liberdade, a ideia de direitos sociais, a lógica de constituição. Automaticamente essas ideias iluministas se refletiram na Revolução Francesa, e a gente viu que foi uma guerra civil dentro da França, aonde teve aquela revolução de baixo para cima, e a gente viu que toda a sociedade se beneficiou. Então, felizmente, um dos grandes marcos da Revolução Francesa é que ela vai contribuir direta e indiretamente para esses movimentos
movimentos aqui. Então, por exemplo, quando Napoleão Bonaparte ele decreta o bloqueio continental na Europa, onde ele proibiu todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra, senão ele iria invadir, as tropas francesas iriam invadir, ele permitiu, por exemplo, que isso contribuiu para o rei de Portugal fugir aqui para a América. Ao mesmo tempo, quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha e a França passa a dominar a Espanha porque a Espanha desobedeceu o decreto, o que é que vai acontecer? A Espanha vai perder os controles de suas terras aqui na América, ou seja, vai estar enfraquecida. Por exemplo, o Haiti era uma área que era colonizada pela França, pelos franceses. Como a França, Napoleão Bonaparte, estava em guerra lá no continente, esse controle ele vai ser também enfraquecido. Então vai ser um momento oportuno para germinar esses processos de independência. Independência de quem? Independência dos domínios europeus aqui na América, né? E essas chamadas revoluções. Então vamos analisar agora algumas características desse processo. Então o que eu quero que vocês pautem aí é quais foram as ideias que fizeram parte dessas independências, quais grupos sociais realizaram essa independência e quais grupos sociais vão se beneficiar com esses processos de independência. Vamos lá, produção, que a galera está esperando. Revolução Americana, a primeira independência. Vamos analisar aqui de forma deliciosa a independência dos Estados Unidos da América. Melhor dizendo, das 13 colônias que vai se tornar os Estados Unidos da América. Vamos ver também aqui a Revolução do Haiti, a escravidão foi abolida. A outra revolução, as independências hispano-americana, né, espanhola, das colônias espanholas, que hoje é o Paraguai e o Uruguai. Então vamos começar aqui pelas 13 colônias inglesas na América do Norte. Então lembrando que as 13 colônias é o que hoje forma os Estados Unidos da América. Para você entender esse processo de independência, você precisa entender a organização. Quando a gente fala 13 colônias, eram 13 trechos de terra, como vocês podem ver, com sua localização, aonde essas colônias vão cada um produzir uma atividade, um tipo de atividade. Então a gente vai ter aqui a parte mais acentuada, o vermelho claro, são as colônias do norte. No meiozinho ali, onde você vai ter o vermelho mais forte, colônias do centro, e as amarelas, colônias do sul. Então, por exemplo, hoje onde são as colônias do sul, os estados do sul, está viralizando aí na internet, na televisão, nas redes sociais, aonde o policial matou um cidadão inocente negro asfixiado. Então a gente vai ver que é uma característica do passado, era uma região onde predominava a mão de obra escrava, e para você só ter uma noção, nessas 13 colônias, quando virou os Estados Unidos da América, houve até uma guerra civil, porque a parte norte e a parte do centro era contra a escravidão de pessoas. Por quê? Para a parte norte e a parte centro, eram estados capitalistas, aonde você tinha a concentração do comércio, das indústrias e das fábricas. Então, para essas áreas que desenvolviam o comércio, a escravidão é um prejuízo, porque a pessoa na condição de escravo, ela não trabalha, ela não ganha dinheiro e ela não tem como consumir. Então, tanto a região norte como a parte do centro, eles eram contra ao sistema de escravidão. E a parte sul foi onde predominou a escravidão de negros africanos, descendentes de africanos, e eles eram totalmente contra libertar esses escravos. Tanto que quando aboliu a escravidão, se iniciou o processo de perseguição. E os reflexos de uma sociedade escravista nos Estados Unidos predominam até hoje. É o caso desse aí que está viralizando na internet. Então veja como o passado ele se torna bem atual para a gente compreender o que de fato está por trás desses casos de racismo. Ainda hoje eu peguei a notícia de que nesses estados do sul, ano passado, foram 300 mortos. E hoje, até o momento, já tem 146 negros mortos. O ano passado a polícia matou 300 negros. E esse ano já tem 143 negros mortos pela polícia, assassinados muitas vezes de forma inocente.
Então esse é o passado das 13 colônias inglesas que a gente vai conhecer essas características. Então, característica das 13 colônias inglesas na América do Norte. Então, a parte sul foi formada colônia de exploração. Colônia de exploração, o objetivo era fazer investimentos para apenas explorar aquela área e mandar esse material para a Europa, para, no caso, para a Inglaterra. Então, por isso era colônia de exploração. Desenvolver a exploração de algum produto. Era formado por grandes latifúndios. A palavra latifúndios quer dizer grandes áreas de plantação de café, de algodão, por exemplo. Era agroexportador de monocultura. Monocultura, lembre-se, um tipo de plantação. Nesse caso, eram grandes áreas com um tipo de plantação que servia para exportação, que nesse caso era o monopólio era da Inglaterra. Mão de obra escrava era utilizada e gêneros tropicais, que eram tabaco, por exemplo, e frutas também eram plantadas nessas regiões. Já a parte norte, a colônia de povoamento. O que era essa colônia de povoamento? As populações que atuavam nessa região, elas vieram para a América para fundar uma nova Inglaterra. Na verdade, foram cristãos fugidos da Europa no século XVI, quando houve a Reforma Protestante. Muitos cristãos foram perseguidos na Europa, então inclusive pessoas de condições. Então, para começar uma nova vida e sair das perseguições lá na Inglaterra, eles fugiram aqui para a América e tentaram fazer um povoamento, começar uma nova Inglaterra. Então veja a diferença, colônia de exploração, colônia de povoamento, tanto no norte quanto no centro. Então olha a diferença, enquanto aqui predominou a área agrícola, aqui você vai ter pequenas propriedades, comércio e produção agrícola para o mercado interno, mão de obra livre, gêneros similares aos europeus, milho, trigo, centeio e outros produtos. Então veja, uma área, volta aí para o anterior, uma área ficou voltada mais para o desenvolvimento do comércio, a área mais urbana, essa área ficou para uma área mais agrícola e voltada para a exploração e para vender para o mercado exterior. Beleza? Causas para o processo de dependência, dívida inglesa com a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma disputa entre França e Inglaterra por territórios no Canadá. O Canadá, uma parte do Canadá, ele é francês e outra parte é inglês. Lá tem esses dois idiomas são oficiais. E durante 7 anos houve uma guerra entre esses dois países. E lógico, como a Inglaterra estava na guerra, quem pagava essa conta eram as colônias através de impostos. Então, os norte-americanos aqui, né, das 13 colônias, estavam se sentindo prejudicados, porque a Inglaterra fazia guerra aqui na América, guerra na Europa, guerra na África, e para custear essa guerra era através dos impostos pagos pelas 13 colônias. Também as políticas monopolistas nas colônias inglesas. Aí a gente tem que lembrar que no antigo regime, no absolutismo, um exemplo da França, a política econômica não era exatamente o capitalismo, era o mercantilismo, onde o rei ele controlava a economia. E o objetivo do mercantilismo era enriquecer o rei. Então você tinha aí monopolistas, por quê? Porque as colônias só tinham autorização para vender seus produtos para a metrópole. Nesse caso, quem era a metrópole das 13 colônias era a Inglaterra. Então, isso aqui gerou esse processo de insatisfação, porque as 13 colônias passou a produzir tanto que queria vender para outras regiões da América ou comercializar com outros países, outras regiões aqui da América ou até com outros países europeus. Mas não podia porque não era permitido pelas leis inglesas. Vamos lá. Políticas monopolistas, ainda você tem aí a lei de Truesdale, novas tarifas sobre os impostos, sobre o vidro, chumbo, papel, chá, tudo que era produzido aqui na América, os norte-americanos tinham que pagar impostos. Então eles produziam e quando iam vender ainda pagavam impostos à monarquia, né, à Inglaterra.
Também a lei do chá, o monopólio inglês sobre a importação. Então os ingleses produziam chá verde para vender, só que não podia vender para outras regiões, como eu falei, porque a Inglaterra instituía a lei que só quem podia comprar e comercializar esse chá das 13 colônias era a própria Inglaterra. E aí qual é o grande problema disso? É que você fica limitado. Então eu produzo chá e quero vender pelo preço que eu quero e para quem eu quero. Aí já é o quê? O liberalismo econômico, uma das características do iluminismo. Olha a influência do iluminismo. E a Inglaterra ela queria ficar no quê? Nesse monopólio, onde ela comprava e ela colocava o preço no que o outro produzia. Isso gerou insatisfação. Leis intoleráveis. Ocorreu em 1774 esse evento, aonde ocorreu o fechamento do porto de Boston até o pagamento dos prejuízos com o chá jogado no mar. O julgamento e a punição de todos os colonos envolvidos e destruídos contra a coroa inglesa. O que é que aconteceu? Os colonos norte-americanos daqui das 13 colônias se vestiram de índios e atacaram os navios na hora que foram pegar os chás e outros produtos. E pegaram esses produtos e jogaram tudo no mar. Isso gerou um prejuízo enorme para a Inglaterra. E aí ele aplicou algumas leis que foram consideradas leis intoleráveis. Aí a gente vai ter aqui, o processo de independência começou com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, repúdio às leis intoleráveis. As leis intoleráveis foram todos os impostos instituídos pela Inglaterra para cobrar os prejuízos. Então, esse congresso tinha como objetivo repensar um caminho para as 13 colônias. Essa população das 13 colônias já não queria ser mais uma colônia da Inglaterra. Já se pensava num processo de independência. Mas para isso era necessário que as 13 colônias se unissem. E a gente viu que havia diferença entre essas 13 colônias. Então o segundo congresso já vai ocorrer de 1775 a 1771. Uma assinatura da Declaração de Independência. Então, dia 4 de 7 de 1776, foi a data. A nomeação de George Washington como comandante-geral do Exército Continental. Então, dia 4 de julho nos Estados Unidos é feriado de independência. Então, se proclamou a independência e deixou de ser chamado de 13 colônias para ser Estados Unidos da América. E por isso que a capital dos Estados Unidos, a capital política, é Washington, em homenagem ao primeiro, aquele que se tornou mais ou menos o primeiro presidente, o primeiro comandante dessa vitória de independência. Vamos lá? O trecho da Declaração de Independência, veja aí, ó. Estas colônias unidas são de direito e têm de ser estados livres e independentes. E toda a ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Então, aquele povo que saiu da Inglaterra e que veio morar aqui e que formou essas 13 colônias e que servia de abastecimento para a Inglaterra, vai romper os laços com a Inglaterra. E a gente vê aí a presença de liberdade das ideias iluministas. Bora voando aí, meu querido. Guerra de Independência, a gente vai ter aí algumas etapas em 77 e a gente vai ter o apoio aí da França, que vai ajudar as 13 colônias. A França era rival da Inglaterra, como a França se prejudicou na Guerra dos 7 Anos, a França vai gastar dinheiro nessa briga aí apoiando os norte-americanos para ficar independente e reconhecer. Vamos dar uma acelerada, senão a gente não chega lá. A França prepara o ataque final por mar, rendição do general inglês. E aí a gente vai ter o Tratado de Paris pelos ingleses reconhecendo a independência das 13 colônias. Ok? Constituição dos Estados Unidos da América virou uma república presidencial federalista, divisão de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, o voto censitário restrito a homens brancos. Veja que negros não tiveram participação em nada. Primeiro país a adotar ideias iluministas, no entanto, não libertou seus escravos e nem se importou com os povos indígenas da região. Veja que o processo de independência beneficiou apenas a população branca. Apesar disso, os Estados Unidos se torna-se modelo de aplicação daquelas ideias
por ser considerada a primeira democracia moderna. Então você veja aí que foi a impregnação das práticas iluministas dentro da sociedade norte-americana. Inspiravam-se as demais revoluções de independência no continente americano. Serviu de referência para esses outros movimentos que vão surgir. Então os Estados Unidos da América hoje é todo esse território aqui que a gente tem com esses estados. Beleza? Pula a produção, que o tempo não para. Revolução do Haiti, a escravidão foi abolida. Então o Haiti, a gente tem aqui colônia da França, que vai se tornar o futuro Haiti, era um território que pertencia à França. A ilha era uma ilha espanhola que ficou dividido entre Espanha e França. E essa parte pertencente à França, o Haiti, ela vai ser um grande produtor de cana-de-açúcar. Inclusive o Haiti vai prejudicar o Brasil. A produção de cana-de-açúcar do Brasil vai cair porque vai ter o Haiti como concorrente. 80, 90% da população era de escravos, de negros, e é justamente esses negros que vão promover, vão se rebelar, matar todos os brancos e promover esse processo de independência. Vamos lá? A colônia francesa, desde o século XVII, São Domingo, né, a sociedade, a minoria dos senhores, administradores e comerciantes brancos, e a maioria eram os escravos, 85%. Outros eram os mestiços e negros libertos, africanos, né? A economia era baseada na produção de cana-de-açúcar e no trabalho escravo. Então veja que o predomínio da população escrava, só 15% de brancos. Então vai ser um fator onde esses escravos vão criar a consciência de que era necessária essa independência. Independência e abolição. Abolição de quê? A primeira tentativa de insurreição contra os brancos aconteceu em 1790, mas os líderes foram presos. Em 1791 acontece o levante do general de escravos Iculambola. Em 1793, a escravidão é abolida e as colônias francesas ficam independentes. A partir de 1799, Toussaint, não sei falar esse nome, lidera o movimento de independência. E Jean Jacques Nasser e Alexandre Pétion continua a luta até que a França reconhece em 1804 a independência do Haiti. Então a independência do Haiti foi feita pela população escrava e o primeiro ato a ser decretado foi o fim da escravidão dentro dessas terras. Claro que não foi fácil, levou aí alguns anos para que fosse reconhecida essa independência, mas o Haiti se tornou uma região isolada naquele primeiro momento, porque a cana-de-açúcar era exportada para a Europa, deixou de exportar e o país ficou muito prejudicado para se desenvolver. Foi até um tipo de punição. As primeiras independências hispânicas americanas. Vamos lá, produção, não para, não. E aí, acabou? Então, para a gente falar da independência da América Espanhola, a gente vai perceber que o principal fator foi o que eu falei no início. A Revolução Francesa contribuiu para isso, onde a França invade a Espanha enfraquece, e os descendentes de espanhóis aqui na América, eles vão promover essa independência. Então, foi benefício para quem? Benefício para os brancos. Os índios continuaram sem terras e sendo escravizados. A população negra que tinha nessas regiões, que hoje é Argentina, Paraguai e Uruguai, também ficaram na mesma condição. E o processo de independência ele foi feito pelos líderes brancos. Apesar de haver alguma participação da população parda e negra, mas esses não foram reconhecidos como cidadãos e foram os mais prejudicados. Então não houve benefício nesse processo de independência das colônias espanholas. Então vou passar uma atividade, espero que tenha contribuído com alguma coisa e até a próxima.